Você pode levantar as suas mãos e estendê-las para abençoar esses dízimos e ofertas. Então comece a declarar multiplicação sobre esses dízimos, sobre essas ofertas. Declarar que eles serão utilizados para o crescimento da obra do Senhor, para o avançar do seu reino, para o largar dessas portas, dessas fronteiras, como o Senhor já liberou sobre nós. Comece a declarar e a profetizar sobre ele. Se você não teve condição de ofertar, se você ainda não entendeu o ofertar e o dizimar, comece a pedir a Deus: Deus, fala ao meu coração, eu quero ser obediente, eu quero cumprir a tua palavra em todas as situações, entendendo que tudo que eu recebo vem do Senhor, nada é meu, como diz a canção, tudo é teu, e eu abro mão do meu querer para fazer a tua vontade, a tua boa e perfeita vontade. E nessa hora essas ofertas, ó Senhor, essas sementes possam, Senhor, serem multiplicadas a 100 por 1, é o que eu te peço, e libero sobre elas para que, mais uma vez eu digo, o reino do Senhor avance sobre esta terra, especificamente sobre esse bairro, sobre essa cidade, sobre essa nação. Em o nome de Jesus, e nós abençoamos, Pai, aqueles que entenderam e ofertaram ao Senhor. Nós abençoamos aqueles que entregaram os seus dízimos em obediência. E nós te pedimos por aqueles que ainda não chegaram a esse entendimento, que seja o teu Espírito a convencê-los, porque a tua palavra não mente, não fala mentira. E ela diz que todo dízimo e oferta devem ser trazidos à casa do tesouro, porque assim nós não roubaremos o Senhor, e nós queremos ser obedientes a ti. Que a tua bênção e a prosperidade do Senhor possa seguir aqueles que têm entregue em obediência ao Senhor. Que o teu amor constrange aqueles que ainda não entenderam, e que portas sejam abertas para aqueles que precisam de emprego. Nesta noite nós declaramos e abençoamos em o nome de Jesus. Amém e amém. Dizendo assim para mim. Quem nos visita nessa noite, levanta a sua mão. Você pode ficar de pé onde você está? Será que você que é a igreja conosco pode dar um abraço nesses irmãos? Você que está mais próximo, chega a dar um abraço, libera uma palavra profética sobre a vida dele, libera uma palavra de conforto, sabe? Você que está atrás desses irmãos, você também pode ficar de pé. Se você faz parte da comunidade, também pode liberar uma palavra. Sejam muito bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Paz do Senhor a todos, amém? Eu não sei se era um acidente na BR, o que era, mas estava tudo tão parado, tão difícil para chegar. Disse, meu Deus, me permita chegar. Mas glória a Deus que estou aqui, porque eu tenho uma palavra do Senhor para a minha vida e para a sua também, eu creio. Então eu queria que você orasse uma vez mais e que você pedisse que não fossem palavras de sabedoria humana, que realmente você pudesse ouvir a voz de Deus nessa noite, nesse lugar. Se você ouvi-lo, nada permanecerá como está. Amém? Pai amado, obrigada, Senhor, porque estamos aqui nessa noite. Obrigada, Deus, porque o Senhor é conosco. Obrigada porque Tu tens nos sustentado com mão forte. Tu tens nos livrado e Tu nos permitiste estar neste lugar em adoração ao Senhor.
Nós te clamamos que, em nome de Jesus, nós possamos continuar ouvindo a tua voz, uma vez que já entregamos a ti o que te é devido, louvor, adoração, as nossas ofertas, dízimos. Agora queremos ouvir um pouco mais o que tens a falar para nós. Então fala-nos, Senhor. Fala de maneira inequívoca. Testifica ao nosso espírito aquilo que vem de ti para nós. Abre o nosso entendimento. Abre a nossa compreensão. Remove todas as cadeias, todos os impedimentos, porque nós queremos, debaixo da tua palavra, avançar. E nós cremos que este é um tempo de avançar. Então nós avançaremos para cumprir a tua vontade, conforme a tua palavra e o teu querer, em e através das nossas vidas. Continua sendo um muro de fogo em nossa volta. Nos livra do mal e não permita que o inimigo venha a roubar a semente que será semeada nesta noite. Antes que ela encontre em nós um solo fértil, onde ela vai brotar, florescer e frutificar a 100 por 1 para a tua honra e glória. Assim te oramos em nome de Jesus. E se você orou, você diz? Amém. Amém. Eu quero começar essa pregação com notícias. Eu quero compartilhar com você notícias recentes que nós temos visto, não só nas redes sociais, mas nos jornais, na televisão, enfim. E por conta da hora, eu escolhi 4 delas. 4 notícias que revelam a rebelião contra Deus e a institucionalização do pecado, que tem trazido e continuará a trazer o peso da mão do Senhor sobre vidas e sobre nações. A rebelião contra Deus e a institucionalização do pecado, elas produzem não apenas morte eterna ao pecador, mas elas produzem maldições sobre toda a criação de Deus, sobre toda a terra. É sobre isso que nós vamos refletir nessa noite. Então eu quero que você esteja muito atento e você veja uma notícia que eu tive acesso no dia 29 de janeiro, no Instagram da pastora Daniela Linhares, que trazia como enunciado 280 crianças e adolescentes fazem transição de gênero no HC, na USP, em São Paulo. Uma notícia atual. 280 crianças que hoje estão fazendo transição de gênero na Universidade de São Paulo, no Hospital da Universidade de São Paulo. Vamos ver o vídeo? – 280 crianças e adolescentes trans fazem transição. Tem um áudiozinho nele. 280 crianças e adolescentes trans fazem transição de gênero no HC da USP. Desse total, 100 são crianças de 4 a 12 anos de idade. Repito, 4 anos de idade. 180 são adolescentes de 13 a 17 anos. 100 são adultos a partir dos 18 anos. Ontem, domingo, dia 29 de janeiro, foi celebrado o Dia da Visibilidade Trans. Dia tão importante para muitos que desejam passar por processos como o bloqueio da puberdade, a hormonização cruzada e a cirurgia de redesignação sexual. A Antigos, que é o ambulatório transdisciplinar de identidade de gênero e orientação sexual, afirmou que foi obrigado a suspender as triagens em novembro de 2022, por não conseguir atender à altíssima demanda. Enquanto isso, 160 famílias que têm crianças e adolescentes que se identificam como transgêneros estão na fila de espera da triagem, que é feita por uma equipe multidisciplinar de especialistas. O Antigos foi criado em 2010 para atender gratuitamente adultos pelo Sistema Único de Saúde, SUS.
Em homens trans, além da retirada dos seios e útero, a genitália feminina pode ser modificada para se aproximar a um órgão sexual masculino. Nas mulheres trans, existe a possibilidade de se retirar o pênis e transformá-lo numa espécie de vagina. Por exemplo, pessoas que nasceram com o sexo biológico masculino, mas depois se identificam como garotas trans, recebem o estrogênio. Este hormônio feminino irá causar mudanças corporais desejadas, entre elas o aumento das mamas. Em uma situação inversa, quem nasceu com a genitália feminina, mas se vê como um garoto trans, receberá testosterona. O hormônio masculino levará ao aparecimento de barba, por exemplo. As crianças e os adolescentes atendidos na USP podem receber um bloqueador hormonal para não entrarem na puberdade e desenvolverem características físicas com as quais não se identificam. Nos garotos trans, o bloqueio impedirá a menstruação e o crescimento das mamas. Nas meninas trans, os pelos do rosto deixarão de crescer e a voz não engrossará. Então é esse o Brasil que você quer? Esse sistema único de saúde é o mesmo sistema onde milhares de pessoas com doenças críticas e... Eu não sei se você entendeu, mas além dos 100 adultos que estão lá fazendo a transição, existem 280 crianças e adolescentes. E entre elas, crianças entre 4 e 12 anos, que poderão ter o seu pênis amputado e não tem volta enquanto viverem. Eu quero mudar o assunto de identidade de gênero para pedofilia. E vocês vão ver uma foto que circulou na internet. E a chamada dessa foto é casal de gays foi preso por estuprar filhos adotivos. As crianças, vocês vão ver na imagem, elas têm elas têm 9 e 11 anos. E a barbárie é tal que, além de estuprar os filhos adotivos, eles também entregavam os filhos para serem abusados por grupos pedófilos. E eles confessaram isso no inquérito. A ministra da Mulher, no atual governo brasileiro, ela citou uma autora chamada Simone, eu acredito que o nome é Beauvoir, ou Beauvoir. Ela é uma defensora do feminismo e ela é uma defensora do movimento pró-pedofilia. E a ministra da Mulher citou esta mulher que defende a pedofilia. E a pastora Daniela Linhares diz, aspas, ministra da Mulher cita a autora pró-pedofilia. Esta Simone Beauvoir, em 1977, assinou com um grupo de marxistas uma petição exigindo a legalização da pedofilia na França. Exigindo legalizar que adultos que sentem atração sexual por crianças tenham acesso a elas para o sexo que eles desejam. Eu vou pular o assunto de pedofilia, eu vou para aborto. E aí eu vou colocar a foto de uma matéria postada pelo Brasil Paralelo. Eu só vi em 2 de fevereiro, mas foi uma matéria de 18 de janeiro, que diz assim, Nova York começa a distribuir pílulas abortivas gratuitamente a partir de 18 de janeiro. O prefeito de Nova York fornece pílulas abortivas gratuitas em clínicas da cidade. E aí, a fala dele está ali em aspas, talvez vocês não consigam ler, mas ele diz, este tempo é necessário, porque profissionais de saúde precisam passar por um treinamento exigido pelo governo federal americano. Os agentes de saúde em Nova York, eles são obrigados, não só em Nova York, mas isso vem do governo federal americano, sejam treinados para desenvolverem as práticas abortivas. E em Nova York agora, clínicas estarão entregando. E ele continua. A iniciativa se baseia em programas e serviços lançados durante o primeiro ano de mandato de Eric Adams, que incluem um centro de acesso ao aborto que encaminha confidencialmente grávidas de todo o país para clínicas de aborto em Nova York.
2, auxílio com gastos de transporte. 3, auxílio com gastos de hospedagem. 4, auxílio e suporte financeiro extra para as mulheres que optam pelo aborto. Ou seja, em Nova York, não apenas as pílulas abortivas serão dadas gratuitamente, mas também haverá um estímulo financeiro para que mães assassinem os seus filhos no ventre. 4 de fevereiro, uma notícia que eu recebi de Toninho, e é um videozinho, enquanto o videozinho está passando, eu vou ler a matéria que está abaixo do vídeo. Diz assim: Templo satânico dos Estados Unidos inaugura clínica de aborto. A seita americana do templo satânico, pode soltar o vídeo enquanto eu estou, fiquem olhando lá o vídeo, tá? E vão me ouvindo. A seita americana do templo satânico inaugurou uma clínica de aborto por telesaúde no Novo México. A clínica de aborto satânica da mãe de Samuel Alto fornecerá medicamentos para induzir o aborto a qualquer pessoa que complete o seu ritual religioso, incluindo uma avaliação de saúde e uma consulta virtual. De acordo com o site, a clínica disponibiliza remédios para interromper a gravidez via correios para os habitantes do Novo México que desejem realizar o ritual de aborto religioso do templo satânico. O primeiro requisito, de acordo com o templo, é ser desbatizado. É ser desbatizado. E, em seguida, realizar o ritual em voz alta. E nós que lidamos com batalha espiritual, cura interior, libertação, sabemos o que isso significa, né? Verbalizar. Eu não sei se vocês veem, mas as pessoas que vêm, elas recebem a cruz, que é o sinal da cruz, só que de cabeça para baixo, que é o sinal do satanismo. E eu não sei se vocês perceberam no vídeo, mas vêm adolescentes, vêm jovens, vêm homens, vêm mulheres. Meu Deus. Amados, no avanço da cultura da morte, Satanás tem empreendido seus esforços para matar os bebês no ventre materno e assim impedir o cumprimento do propósito divino para as suas vidas. Como ele é mentiroso, nós sabemos que ele é o pai da mentira, então ele criou a narrativa de que não são bebês. São apenas um amontoado de células. E se você queimar, esquartejar, arrancar, pisar e fizer o que você quiser fazer, você não está fazendo muita coisa. Afinal, não são humanos. Por isso eu queria que vocês assistissem esse outro vídeo e que vocês ficassem atentos sobre esse amontoado de células. Tem áudio? Bota no comecinho de novo, por favor. Não, eles não são um amontoado de células. Eles fazem parte do plano divino que estabeleceu a vida.
Porque é plano de Deus que tenhamos vida. É por isso que o salmista vai dizer no Salmo 139, a partir do verso 13, tu criaste o íntimo do meu ser. Tu me teceste no ventre da minha mãe, eu te louvo, porque me fizeste de modo especial, admirável. Tuas obras são maravilhosas, disso eu tenho plena certeza. Meus ossos não estavam escondidos de ti. Quando em secreto eu fui formado, entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer um deles existir. Esse final de semana nós celebramos em vários chás de revelação, mamães da Zoe, porque há uma unção de fertilidade neste lugar. Descobrindo o sexo do bebê. Carol foi menino, Raíssa foi menina, Tatá menina, quem mais é menino? Teve outro que foi menino. Marcos e Pamela, não sei se já descobriram. E eu sentei na frente de uma delas e dizendo, Edi, eu estou com 10 semanas. Você viu lá, com 10 semanas, o que ele já está fazendo, o que ele já tem? Mas há muito mais. Porque Deus já escreveu os seus dias com planos maravilhosos para eles. A questão é, amados, que o Senhor tem planos de vida. O Senhor tem planos de nos fazer bem, mas nós precisamos nos alinhar a esses planos. Essa é a questão. A vida é criação de Deus e Ele deseja que a tenhamos plenamente. Quando Ele levanta um povo a partir de Abraão, e Ele tira esse povo da escravidão do Egito, e Ele leva esse povo para a terra, onde ali seriam nação bendita do Senhor, através da qual todas as nações da terra seriam benditas. Veja o que Ele diz em Deuteronômio 4, 39 e 40. Reconheçam hoje, ponham no coração que o Senhor é Deus, em cima nos céus, embaixo na terra, não há nenhum outro. Obedeçam os seus decretos, obedeçam os seus mandamentos, que hoje eu lhes ordeno. Tem propósito, para que tudo vá bem com vocês, e não só com vocês, com os seus descendentes, porque vocês vão procriar, e vocês vão deixar uma geração atrás de outra geração, como legado da vida de Deus. Então ele diz que haverá descendentes, e ele diz, façam isso, mais uma vez outro para que vivam. É propósito de Deus, vida. Mais à frente, ele vai dizer em Deuteronômio 5,33, andem pelo caminho do Senhor, que Deus lhes ordenou. Tem propósito, para que tenham vida e tudo lhes vá bem e os seus dias se prolonguem na terra. Obedecer ao Senhor, seguir os seus mandamentos, não é para você ter uma vida chata, limitada. É para que você possa ter a vida abundante que Deus te criou para ter. Para que tudo te vá bem e para que você possa prosperar. Alguém aqui está interessado nisso? No final de Deuteronômio, quando Moisés está se despedindo, já no capítulo 30, a partir do verso 19, ele diz, hoje eu invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês. Ele está falando pela boca de Deus. E ele diz de que coloquei diante de vocês vida e morte, bênção e maldição. E ele diz, mas vocês têm que fazer uma escolha. Agora escolham vida para que vocês, e veja, nunca termina na gente, vocês e os seus filhos, descendentes. Escolham vida para que você e os seus descendentes vivam. E para que vocês amem o Senhor seu Deus, ouçam a sua voz, se apeguem firmemente a Ele, pois o Senhor é a sua... O que está escrito ali, amados? O Senhor é a sua... O Senhor é a sua vida. Diga, o Senhor tem bons planos para mim. E os seus mandamentos me ensinam como viver de tal forma que tudo me vá bem e que eu possa prosperar, vivendo os seus planos, que são planos de
vida. É por isso que Jeremias, a gente já ouviu tanto isso aqui, eu vou falar rapidamente. Sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. São planos para fazer vocês prosperarem. Não é para causar dano, é para dar esperança, é para dar um futuro. Jesus, na plenitude dos tempos, quando Deus se revela através de Jesus, está escrito em João 10:10, Jesus vai dizer: eu vim para que vocês tenham vida. Esse negócio de vida faz parte do plano de Deus para mim e para você. Desde o ventre, vida, e a tenham em abundância, plenamente. Só que antes, Jesus disse assim, ele faz um contraponto: eu vim para que tenham vida, mas tem um ladrão. E o ladrão, ele vem apenas para furtar, matar e destruir. Enquanto Deus tem planos de vida para mim e para você, existe um ladrão, é inimigo de Deus e por tabela é nosso inimigo, porque nós somos os únicos seres criados à imagem e semelhança deste Deus, para revelar a glória dele. Mas tem um ser maligno. E este ser, ele não tem planos de vida, ele tem planos de morte. Na carta de Paulo aos Hebreus, no capítulo 2, no verso 14, Paulo está falando sobre Jesus e Paulo diz: portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana. Está dizendo, Jesus também se fez carne e sangue. E ele continua, para quê? Para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte. Quem é ele? Quem é ele, gente? O que o escritor aos Hebreus diz que o diabo tem? Poder sobre a morte. João 8:44. Jesus está falando a um grupo religioso e diz: vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo. Vocês querem realizar o desejo dele? Ele foi homicida desde o princípio. E ele completa: não se apegou à verdade, porque não há verdade nele. Quando ele mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Este ser que tem poder sobre a morte, este ser que é inimigo de Deus e que é nosso inimigo, ele não é apenas o pai da mentira. Desde o início ele foi um homicida, porque tudo que cheira a morte tem a ver com ele. A maldição da morte introduzida na criação, ela foi introduzida a partir do primeiro homem, Adão. E ela veio por causa da ação desse homicida, desse pai da mentira, que mentiu para Adão, para Eva, que enganou Adão, porque o texto bíblico diz que Adão foi enganado, e que então induziu-os a rebelarem-se e pecarem contra Deus. Com que propósito? Para que morressem. Começou lá, minha gente, muito tempo atrás. Mentindo, enganando, para levar à morte. O inimigo, ele tenta para matar, porque o salário do pecado é a morte. E uma das suas estratégias é tentar você e a mim a pecarmos. E é tentar fazer com que o pecado seja institucionalizado nas nações. Para que não seja apenas um pecado individual, mas seja um pecado nacional, territorial, geracional. Então fique atento. Essa foi a estratégia desde o início. Repita comigo: mentir para enganar. Tentando o homem a desobedecer a Deus. Que pecando, receberia maldição e morte como seu salário. Aí eu vejo Jesus começando o ministério dele, sendo levado ao deserto. E ali em Mateus 4:3, no deserto Jesus é tentado pelo diabo. E esse versículo diz: o tentador aproximou-se dele e disse: se você é o filho de Deus,
Se você é o filho de Deus, sabe o que Satanás fez? Sabe o que o diabo fez? Sabe o que o pai da mentira fez? Sabe o que o homicida fez? Ele atacou a identidade de Jesus, questionando a paternidade de Deus. Porque o diabo faz assim, ele ataca a sua identidade, questionando a paternidade divina, para que sem a paternidade divina, você não tenha destino e você não tenha propósito. A paternidade divina é ela que vai dar a base para a sua identidade, para o seu destino e para o seu propósito. Se Satanás te engana e te rouba a tua identidade, te rouba a paternidade divina, ele vai conseguir desviar você do seu propósito. E ele vai te tirar do destino que Deus te traçou. O destino que Deus traçou para você era vida. Mas ele vai te levar para que destino? Morte. Estão comigo? A ideologia de gênero, ela ataca a identidade. Então você não sabe quem é. Eu não sou homem, eu não sou mulher. Quem eu sou? Ela ataca a identidade e ela nega sermos criados à imagem e semelhança de Deus. Com gêneros específicos que foram ideia de Deus para a glória dele. Quando criou homens, ele os fez com propósitos específicos para um destino específico. Quando criou mulheres, ele o fez da mesma forma. Quando Satanás causa confusão e rouba a identidade lá de crianças, como nós estamos vendo agora e vimos nessas matérias, ele vai roubar delas propósito e destino. Será morte, amados. E não apenas uma morte física, morte eterna. Por isso é que Jesus vai alertar a João, que depois escreve sua carta a partir dos ensinamentos que recebeu de Jesus. E na sua primeira carta, no capítulo 3, a partir do verso 7, João vai dizer: filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Aleluia! Só que o texto continua, diz: todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado. Porque a semente de Deus está nele. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Desta forma sabemos, olha que texto sério. Desta forma sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do... Oi, peraí. Quer dizer que tem outra paternidade aí nesse negócio? Tem. Tem a paternidade divina, com propósitos e destino de vida e vida plena. Mas tem uma paternidade de morte, é a paternidade do diabo. O diabo, ele mente, pai da mentira. Ele é tentador e vai tentar o homem para que peque. Para que uma vez pecando fique prisioneiro no pecado. E assim ele assuma a paternidade do pecador. Ele vai distorcer sua identidade e ele vai afetar o seu propósito e o seu destino. Essa é uma das estratégias. É por isso que Jesus nos ensinou a orar pedindo ajuda a Deus para não cairmos em tentação. Por quê? Porque qualquer um de nós pode cair em tentação. E se cair em tentação, saiba quem está agindo por trás dela. Jesus sabia que o tentador seguiria operando o seu plano para estabelecer o mal e a morte. Então, em Mateus 6,13, ele diz: Pai, ele está nos ensinando a orar ao Pai. E ele diz: não nos deixes cair em tentação. É como ele nos ensina a orar ao Pai. Pai, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Infelizmente, amados, muitos seguem
escravos do diabo. E o que é pior, adotados por ele. Muitos seguem como filhos do diabo. E eles estão nas ruas da cidade. Eles estão nas redes sociais, eles estão nas televisões, eles estão nas praças, eles estão nas nações da terra. Romanos 6, verso 17, Paulo diz assim: graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Paulo está dizendo, vocês aprenderam a palavra, vocês aprenderam sobre Jesus, vocês aprenderam os mandamentos do Senhor. E eu estou dando graças a Deus, porque um dia vocês foram escravos do pecado, mas agora não mais. Então no verso 19 ele diz, falo isso em termos humanos, por causa das suas limitações humanas. Olha a seriedade, gente. Assim como vocês ofereceram os membros dos seus corpos em escravidão à impureza e à maldade, que leva a mais maldade. Paulo está falando, esses membros dos corpos de vocês, mão, pé, olho, cabeça, aqui, ó. Quando vocês eram escravos do pecado, vocês ofereceram os membros dos corpos de vocês à escravidão da impureza, que levou à maldade. Mas Paulo está dizendo no verso 21, que fruto colheram, então, das coisas das quais agora vocês se envergonham. Sabe qual é o fim delas? É a morte. E no verso 23 ele diz, pois o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu comecei essa ministração com matérias que nos chocam. Eu não sei a você, mas eu fico em desespero. Me tira o sono, me tira a fome. Eu fico em desespero. Senhor, eu estou vivendo este tempo, nesta terra, nessas condições. O que eu posso fazer para que Satanás não continue mentindo com narrativas de engano e enganando tantos, tentando tantos a que usem os seus membros do corpo para a impureza, para a maldade, para se levá-los à morte? O que eu posso fazer, Deus? Porque eu sei que os teus planos são planos de vida. Eu não consigo simplesmente, amados, seguir a minha vida e fingir que nada está acontecendo. Eu não consigo simplesmente me alegrar com as pessoas que estão aqui adorando a Deus e fingindo que enquanto tem 100 pessoas aqui, existem bilhões espalhadas pelo planeta Terra que estão sendo escravizadas pelo pecado, que estão sendo adotadas pelo diabo e que morrerão eternamente. É por isso um texto como esse que nos faz entender a tentativa de sexualização precoce das crianças e dos adolescentes. É muito ferrenha a ação diabólica para sexualizar as crianças. É muito ferrenha. Não é mais nem escondido, está descarado, é absurdo. Porque quando essas crianças e adolescentes usarem os membros do seu corpo para a impureza, elas serão conduzidas à maldade e da maldade à morte. Tiago 1:21 diz, portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade. Livrem-se. E aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. A palavra pregada nessa noite, ouça, é poderosa para salvar.
Mas não é só essa noite. Todas as vezes em que você abrir a palavra do Senhor e que você permitir que o Espírito te ministre, que o Espírito te conduza à verdade e você decida se alinhar a Ele, saiba, ela é poderosa para te salvar dos planos diabólicos de morte. A questão é que ela não é apenas poderosa para mim e para você. E nós somos comissionados para pregar esta palavra de vida. O problema, gente, é que a nova estratégia de Satanás é dizer que a pregação da palavra que confronta o pecado para salvar o pecador é discurso de ódio. Então ele conseguiu lançar essa narrativa que a pregação da palavra, que tem como propósito salvar o pecador dos planos de morte do diabo, ela é discurso de ódio. E sob essa narrativa mentirosa, ela tem calado a muitos. Quando na verdade é a proclamação das boas novas, do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, que vai conduzir para a vida e para a vida plena. Se nos calarmos, vidas perecerão. Mas eu quero dizer a você que não apenas vidas, nações também perecerão. Lembra o que eu citei quando o povo está indo para a terra e Deus está os ensinando? Lá, Deuteronômio, no comecinho. E Deus diz, lembra, eu sou Deus no céu, na terra. Me ouçam, me obedeçam, porque vocês vão ter vida. Porque eu quero que vocês tenham vida, que tudo dê bem para vocês. Vocês vão prosperar. Fica ligado aí. Eles estavam indo tomar posse da terra. Mas tinha gente naquela terra, você sabia? Era a terra de Canaã, tinha gente habitando lá. E quando você lê os textos, você fica assim meio horrorizado. Como assim? Deus disse para não deixar ninguém vivo. Meu Deus, que Deus é esse de amor? E a primeira vez que eu li isso, aquilo me assustou. Nova convertida, passou um tempo, eu não quis saber desse negócio. Depois eu recebi chamado, fui estudar no seminário. Um dos primeiros textos que eu fui buscar entender foi esse. Como um Deus de amor pode levantar o povo dele para entrar numa terra que já tinha gente e iria exterminar todos? E o Senhor me levou a este texto em Deuteronômio 9, a partir do verso 4, a parte B. É devido à impiedade destas nações que o Senhor vai expulsá-las da presença de vocês. Eles não eram coitadinhos. Era um povo ímpio. E por causa da impiedade deles, tem um texto que diz que a medida da maldade encheu tanto que Deus diz, agora acabou. Vocês vão perder a terra. E Deus trouxe o povo para tomar posse. Mais adiante, no verso 5 diz, é por causa da maldade destas nações que o Senhor, o seu Deus, as expulsará diante de você. Sabe quem eram essas nações? Primeiro o povo saiu do Egito. Depois o povo vem para Canaã e você vai ver um monte de eus. A partir dos jebuseus, você vai ver lá nas escrituras, especialmente ali em Deuteronômio. A partir do Êxodo você já começa a ser apresentado ali. Mas sabe quais eram as práticas dessas nações? Estude sobre elas. Era um povo dado a orgias, em especial orgias cultuais para adoração a demônios. Era um povo dado a sodomia, homossexualidade, zoofilia, sexo com animais, que já começa a ser discutido em algumas assembleias legislativas pelo mundo afora para tornar aceitável. Pedofilia, que eu já falei aqui, aborto, assassinato de crianças já nascidas para oferendas em rituais, abusos, estupros, entre tantos outros pecados. Agora, o que é mais triste é que essas práticas iníquas de impiedade não eram apenas do povo cananeu, porque o povo que Deus estava levando com o nome dele para santificar a terra foi o povo que com o tempo cometeu estas mesmas práticas pecaminosas.
E aqui eu não tenho tempo para citar todos os versículos bíblicos, mas vai lá para o livro dos profetas, você vai ver, você vai se assustar. Você vai ali para Isaías, para Jeremias, para Ezequiel. Meu irmão, você vai ficar de cabelo em pé. Ele não está falando com os cananeus, ele está falando com o povo de Deus. Que replicou a impiedade daquelas nações que Deus estava expulsando da terra diante deles. É de onde é que você quer chegar? Eu quero chegar no que diz Gálatas 6, 7 e 8. Não se deixem enganar. De Deus não se zomba. O que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a carne, da carne colherá a destruição. Quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. O que está sendo semeado na nossa nação? Diante das notícias que eu trouxe para vocês dos últimos dias, o que está sendo semeado nas nações da terra, amados? Você pode dizer, então não há esperança para um mundo que caminha em rebelião contra Deus, que tem semeado para a carne, não há esperança, vai ser destruição. Essa pregação é para dizer que quem possui uma mentalidade sacerdotal jamais perderá a esperança. Aí você vai dizer, como é diante dessas matérias, diante do que está acontecendo? Diante da institucionalização do pecado, como há esperança? E é isso que eu vim pregar nessa noite, é que há esperança por causa do poder do sangue de Jesus. Vocês me viram falando que quando Jesus foi começar o ministério, ele foi levado para o deserto para ser tentado pelo tentador. Eu não li aqui. Sabe o que aconteceu lá no deserto? Está em Mateus 4, 10 e 11. Jesus não caiu na tentação, aleluia. Jesus não se deixou enganar. E Jesus permanece obediente, permanece ali na posição. E no final ele diz, retire-se, Satanás. Pois está escrito, adore o Senhor seu Deus e a Ele preste cultos. Então o diabo o deixou. Sabe por que Jesus pôde exercer essa autoridade e dizer retira-te? Porque ele estava na posição de filho em obediência ao Pai. O diabo teve que sair. Os planos do diabo de tirarem Jesus do destino e do propósito não se estabeleceram. Não foi morte, mas era a vida que seria estabelecida por meio de Jesus. E aí sabe o que acontece, amado? É que o diabo sai. E quem é que vem servir a Jesus? Os anjos. É esse Jesus que é obediente até a morte e morte de cruz. É esse Jesus que não foge ao sacrifício. É esse Jesus que diz, Pai, vai ser difícil esse negócio, eu estou suando sangue, mas que não seja a minha, mas a tua vontade. Numa cultura onde se ensina que você é o que você acha e que você faz o que você quer, porque o que importa é o que você pensa. Jesus estava ensinando que não importa o que ele pensava, ou o que ele queria, ou o que ele achava, porque ele vivia para cumprir a vontade do seu Pai. E porque ele fez isso, onde tinham planos de morte, foram estabelecidos os planos de vida. Eu estou terminando. E eu quero citar o profeta Isaías, um texto que a gente conhece tanto. Lá no capítulo 53, a partir do verso 5, quando o profeta fala sobre Jesus, e diz, ele foi transpassado por causa das nossas transgressões.
Ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz foi colocado sobre ele. Foi pelas feridas dele que nós fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Cada um se voltou para o seu próprio caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Então ele foi oprimido, afligido. Mas veja, como um cordeiro foi levado para o matadouro. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo, fazê-lo sofrer. E embora o Senhor faça da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá a sua prole, eu e você. E ele prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará em sua mão. A mentalidade sacerdotal entende que há esperança para o pecador. Os sacerdotes, eles iam diante daquele povo e eles sabiam a vida desregrada, acabada, em pecado daquele povo. Cada um fazendo que Deus não pode nem comentar aqui. Mas eles não desistiram, porque eles foram comissionados para apresentar ao Deus Santo o sangue do Cordeiro pelo pecado dos pecadores. Assim eles desenvolveram o ministério sacerdotal deles. A mentalidade sacerdotal que precisamos ter hoje é a de que seja aquele satanista que está ungindo a cabeça da menininha com a cruz de cabeça para baixo, seja o que está lutando pelo aborto, seja a menina que abortou, seja o que trocou o gênero porque foi enganado, há esperança para eles. Sabe por que a esperança? Porque o pecado deles, Jesus Cristo tomou sobre si. Para que prospere na vida deles a vontade do Senhor. A vontade do Senhor é que todos os que têm sido enganados e escravizados pelo diabo sejam libertos. Alcancem a verdade. Sejam livres para a vida de Deus. Essa é a vontade do Senhor. Então, quando olhar para essas notícias e ver o que está acontecendo no mundo, diga: meu Deus, a tua vontade precisa ser estabelecida. E como ela prosperou nas mãos de Jesus, eu serei como Jesus a fazer a tua vontade prosperar nas vidas deles. A mentalidade sacerdotal, sob ela, nós cremos no poder do sangue de Jesus para transformar vidas. Hebreus 9, 13 e 14 diz: ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros os santificam, de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, Ele purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, de modo que sirvamos ao Deus vivo. Ouça, os rebeldes que têm sua consciência adormecida e estão aprisionados pelo pecado, o Senhor, o sangue de Jesus é poderoso para purificar as suas consciências e levá-los à vida e torná-los servos de Deus. De rebeldes a servos fiéis, de filhos do diabo a filhos de Deus. Você crê nisso? Eu quero dizer que essa expressão, ela fala primeiro de mim e de você. Porque um dia fomos os rebeldes. E hoje eu estou diante de servos fiéis do Deus vivo. E um dia fomos filhos do diabo, escravizados pelo pecado. Mas hoje eu estou diante de filhos de Deus. O diabo tem o poder da morte, mas por sua morte, Jesus o derrotou. E o seu sangue comprou pecadores
para a vida e a vida plena de Deus. A pergunta que eu faço, encerrando essa pregação, é que Jesus foi assunto aos céus. E quando ele foi, ele deixou a mim e a você. E ele disse assim: o meu sangue eu estou derramando por você. Não, você não era merecedor. Não foi porque você mereceu, foi porque meu pai te amou primeiro. E eu estou sendo a propiciação. Sabe o cordeiro lá no ministério sacerdotal? Eu mesmo estou sendo o cordeiro para lavar você de toda impureza, de toda maldade, para te libertar e para te tornar filho de Deus. Porque te tornando filho de Deus, você vai conseguir ter o seu propósito por ele definido e você vai alcançar o seu destino. E o seu destino é vida em abundância, hoje e eternamente. Mas é mais do que isso. Nessa noite, Ele está dizendo para mim e para você: há esperança para os que estão escravizados ainda. E eles são muitos lá fora. Há esperança para crianças que podem ser vitimizadas. Há esperança para adolescentes que estão sendo enganados. Há esperanças para mães que mataram seus filhos. Há esperanças para famílias que não foram formadas segundo a vontade de Deus. Há esperança. A questão é: quem proclamará a esperança? A questão é: quem obedecerá ao Senhor Jesus indo e pregando a palavra que fala do pecado para salvar o pecador da morte? Quem obedecerá a ponto de sacrificar o seu tempo, os seus dias, a sua vida, para que acorrentados sejam libertos, para que enganados sejam conduzidos à verdade, para que enfermos na alma ou no corpo sejam curados, para que mortos recebam a vida do Senhor. No próximo mês, nós vamos estar aqui fazendo um seminário de libertação. Nós vamos entrar de novo em 21 dias de jejum. Dessa vez vai pegar o meu aniversário. Sacrifício. Paciência. A gente não está brincando de ser igreja. E quando eu vi a data do meu aniversário, eu disse: meu Deus, mas eu não pensei em mim. Sabe qual é o meu pensamento? É que no dia 19 de março, essa igreja esteja cheia de pessoas que eram escravizadas pelo diabo e saiam daqui libertos. Que amarras sejam removidas, que correntes sejam quebradas, que cativeiros sejam estourados. Que quem andava sem esperança saia daqui cheio de esperança para uma nova vida. Então a gente vai jejuar 21 dias. Começa agora no fim de fevereiro. E de 18 a 20 vamos estar aqui. Quem já participou sabe, a gente não tem muito descanso, não tem muita comida para libertar vidas. E eu quero saber de você que está sentado. Meu irmão, você já foi liberto? Se não foi, se inscreva. Deus quer te libertar. Mas se já foi, diga assim: Senhor, eis-me aqui para ser um libertador. É para além da sua vida. Deus quer te dar bem, Deus quer te dar bem, Deus quer te fazer bem, é verdade. Mas não termina em você. É para partir de você, para bilhões espalhados na terra, que precisam de vida, porque senão serão tragados pela morte. Eu queria perguntar, eu queria que você fechasse os seus olhos. Esse não vai ser um ano fácil do ponto de vista de muita diversão, brincadeira.
Quem acompanhou aqui a palavra profética que eu entreguei há 15 dias na quinta-feira, com liberações proféticas confirmadas por outros profetas no mundo, viu? Virá um tempo difícil sobre a terra. Porque a iniquidade e a impiedade está liberada na terra. E os homens se tornaram rebeldes a Deus, duros de coração. Virá um tempo difícil. Mas quem ouviu aquela palavra, viu o Senhor dizendo que de igual modo, também virá uma colheita como nunca antes. Porque de maneira proporcional à maldade e impiedade, Ele vai derramar do seu Espírito e liberar do seu Espírito. E o Espírito que convence do pecado, da justiça, o Espírito que conduz à verdade vai operar e vai haver grande colheita e salvação na terra. E eu quero chamar você, vamos fazer parte disso. Todos os meses a gente vai terminar de jejuar. A fala do Senhor para nós é: terminou um jejum, descansa alguns dias, volta de novo, vai ser o ano inteiro. Mentalidade sacerdotal, ano de sacrifício, para que outros tenham vida. Mas não vai ser só jejum. O Senhor está chamando para a entrega irrestrita. E eu queria que você perguntasse ao Senhor: Senhor, eu tenho tido essa disposição de me entregar irrestritamente? Ou eu tenho calculado demais? Ou eu tenho pesado demais as coisas? Ou eu estou muito no centro, é tudo muito para mim, eu. Pergunte a Ele. E deixa Ele te responder. E eu queria que todos estivessem de olhos fechados. Porque aqueles a quem o Espírito respondeu: filho, você precisa se posicionar para esse novo tempo de avançar. Com uma mentalidade sacerdotal. Que entende o poder do sangue de Jesus para transformar vidas. Você precisa se posicionar para que o flua através da sua vida. Para que haja vida onde a morte estava sendo planejada. Eu quero lhe dar a oportunidade. Se você precisa se posicionar, que você profeticamente fique de pé, ninguém vai estar olhando para você. Mas se tiver, lembre dos sacerdotes, nus, diante de 3 milhões de pessoas, sendo lavados, humilhados, para receberem de Deus e se posicionarem para o propósito. Fique de pé e diga: Senhor, eis-me aqui. Eu me recuso em 2023 a estar na mesma posição. Eis-me aqui. Diga a Ele: eu quero ser um instrumento de cura para outros. Eu quero ser instrumento para libertar vidas. Eu quero ser instrumento que vai revelar o poder do sangue de Jesus para transformar vidas. Não se demore, eu não vou ficar aqui insistindo e chamando. Eu estou falando com homens e mulheres de Deus. Deus quer te usar. Deus quer revelar o poder dele através de você. Não é porque você já conseguiu, não é porque você já está na perfeição, não é porque você já sabe o que fazer. Ouça, a cada missão que o Senhor me entrega eu não faço ideia do que fazer, mas eu apenas dou os passos em obediência e Ele faz. Não é a sua idade, não é o seu tempo de evangelho, é o seu coração disposto a. Espírito Santo, contempla esses filhos e filhas que ficaram de pé. E tenha misericórdia dos que permanecem sentados. Tenha misericórdia, Senhor. Tenha misericórdia. Eu te clamo, misericórdia, Deus. Misericórdia, Pai, misericórdia, misericórdia. A tua palavra diz que as tuas misericórdias são a causa de não sermos consumidos. Tem misericórdia, Deus, dos que permanecem sentados.
Mas esses que ficaram de pé, esses que se posicionaram, eu te clamo, Senhor, faça algo novo nesse novo tempo. Eles estão te dizendo, eis-me aqui. Talvez eles se sintam tão incapazes, talvez eles se sintam tão aquém. Mas Senhor, não é por causa de quem eles são, é por causa de quem eles são em Ti e do que Tu podes realizar através das suas vidas. Então eu te clamo, que eles recebam um derramar de fé para crer no poder do sangue de Jesus. E que assim, estes homens e mulheres, escreve, Senhor, os nomes deles agora. Não no livro da vida, porque já estão escritos, mas em um lugar especial, para uma liberação especial de uma unção dobrada do Espírito de Deus. Receba! Uma unção dobrada para cuidar, para profetizar, para libertar, para curar, para pregar. Unção dobrada sobre estes filhos e filhas do Senhor. Eu assim libero nesta hora. E você que ficou de pé, receba em nome de Jesus. Se fará, é um novo ano, em um tempo de avançar na sua história. Amém. Os que ficaram sentados, eu ministro. Senhor, remove todas as amarras, remove todas as algemas, remove todas as cadeias. Eu quero liberar no reino espiritual. O preço pago por Jesus por essas vidas foi muito alto. Então eu declaro o poder do sangue de Jesus que se manifeste sobre cada um dos que aqui estão. E que os remova do lugar da apatia, remova do lugar da esterilidade, remova do lugar da preguiça, remova do lugar da incredulidade, remova do lugar do pecado, se este for o caso, em o nome de Jesus. E que eles comecem a ter fome. Eu peço ao Espírito Santo, toca em seus olhos. Quando eles estiverem na rua, começa a dar fome por vidas salvas. Fome. Como temos fome, que eles tenham salvar vidas, ajudar os que sofrem, ajudar os que se perdem. Vai, Senhor, em nome de Jesus. Eu creio e assim libero sobre este povo sacerdotal. Viverão o poder do sangue de Jesus manifesto na terra. Em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar. E eu vou chamar aqui à frente um homem que um dia entendeu Deus dizendo a ele: filho, eu quero te usar de uma maneira especial. Eu quero te usar de um jeitinho especial. Eu vou usar todos eles, mas com você, meu filho, eu tenho um chamado. E nós somos um centro apostólico, nós entendemos os 5 ministérios. Como está escrito em Efésios, também em Coríntios, que alguns Jesus Cristo deu à igreja. Todos nós carregamos o Espírito com dons espirituais, mas alguns Deus os deu à igreja. São dons de Cristo. E uns Ele deu para apóstolos, outros Ele deu para profetas, outros mestres, outros pastores, outros evangelistas. Mas nessa noite eu quero falar em especial desse chamado para pastorear. É um chamado para cuidar de vidas.
Às vezes não, aqueles que vão operar aqui o poder do sangue de Jesus, vidas serão libertas. Mas você já pensou, quando a igreja estiver cheia de homens que não são mais homens porque viraram mulheres trans, mas entenderam a verdade em Jesus Cristo, foram libertos, mas agora têm que lidar com a dor de se verem e verem ali a marca do pecado? Como essas pessoas vão precisar de pastores que amem, que abracem, que cuidem, apesar do seu passado? E como nós, que já vivemos tanto tempo com o Senhor, também precisamos daqueles homens e mulheres que gastam tempo conosco para cuidar. Vocês ficaram de pé, tantos ficaram de pé. E entre os que ficaram de pé, ele estava de pé novamente, dizendo: eis-me aqui, Senhor. Ele é Léo. Vem cá, Léo. E Léo assumiu o CEP de homens, o nosso grupo pequeno, onde se dá o pastoreio da Zoe. E nas conversas com Léo, ele nunca se moveu desejando estar no púlpito, no lugar de visibilidade. E não que seja errado quem sente o anseio por estar aqui, porque tem um chamado. Pode ser. Mas Léo entendeu o que significa pastorear. Não tem a ver com púlpito aqui. Tem a ver com amar vidas e estar vida na vida. E aí Paulo vai falar sobre esse homem que tem entendido o chamado e tem dito: eis-me aqui pastoreando. Sem título, mas cheio de amor. Sabe, caminhar quando ninguém lhe percebe. Fazer quando ninguém tem os olhos em você. Quando pelos homens não existe reconhecimento. Quando na religiosidade a necessidade de um título. Não é para todo mundo. É para aqueles que entenderam que foram chamados. E quando você entende que foi chamado, você respeita e honra quem te chamou. Quando você entende que você foi chamado, você honra o que foi entregue em suas mãos, apesar de qualquer outra coisa. Porque o valor não está simplesmente no chamado. O valor está em quem chama. De ouvir a sua voz dizer: Léo, eu quero te separar para uma obra magnífica. Como quem diz: você me ama? Apacenta minhas ovelhas. Você me ama? Cuida dos meus cordeirinhos. Você me ama? Apacenta a minha igreja. Mesmo quando ninguém vê. Mesmo quando ninguém sabe. Mesmo quando não há o testemunho para que todos conheçam sobre ele. Aqui está um homem que tem sido e tem feito dessa maneira. Hoje não há uma liturgia para dizer a ele e para a igreja o que vocês já não sabem. Que Léo tem honrado o seu chamado. Quando você não vê e quando eu não vejo, ligando para cada um dos homens dizendo: você está bem? A gente pode tomar um café. A gente pode bater um papo. O que é que eu posso fazer por você? Cadê o CEP dos homens? Bem caladinho, rapaz. Igual terça-feira. Cadê o CEP dos homens? Cadê o Mar Vermelho? Mais ou menos. Cadê o Mar Vermelho? Vocês podem ficar de pé. O Mar Vermelho pode ficar de pé onde está. Será que vocês podem honrar
ao nome do Senhor Jesus com a salva de palmas para aquilo que Ele tem feito na vida de Léo, a partir da vida de Léo, a partir dele para a vida de vocês. Sabe, hoje não é nada mais do que um reconhecimento do que a igreja e aqueles que já são pastoreados por Léo viram e reconhecem nele. Então nós queremos honrar a sua vida, Léo, pelo trabalho que você tem desempenhado, pela abnegação da própria vida, entendendo que o que nós fazemos aqui, fazemos com o olho na eternidade. Não é naquilo que a gente está plantando para humanamente colher, não. É naquilo que a gente está plantando para eternamente ser colheita. Nós honramos o seu nome, o que você tem feito. Amém. Eu vou pedir agora, colocar aqui uma cadeira. Pode sentar. Em Atos, no capítulo 20, no verso 28, está escrito: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os designou como bispos para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. A pregação foi sobre o poder do sangue. E entre tantas coisas que eu falei, Léo, esse sangue também foi poderoso para comprar esta igreja, este povo, que hoje o Espírito te separa oficialmente para cuidar e pastorear. Então, nós derramamos sobre você. Fica com a cabeça para trás. Não, amor. Eu estou com dó do olho dele. Mas é a barba de Arão, aqui é Moisés. E esse óleo que desce sobre a sua cabeça é um ato profético que está lá nas Escrituras, quando se ungiam homens separados para um propósito especial. Nós te ungimos e eu te consagro agora, Léo, sob a unção apostólica em minha vida. Eu te consagro, pastor Léo, para cuidar do rebanho do Senhor Jesus. O rebanho que ele comprou com o seu alto preço de sangue. Seja consagrado a esse ministério, pastor Léo, e que o Senhor te derrame graça, como é derramado este óleo da unção, que venha graça para realizar, que venha graça para revelar amor, que venha graça para ensinar, que venha graça para corrigir e exortar, que venha graça para conduzir as ovelhas do Senhor aos seus propósitos no caminho da vida. Que venha sobre ti esta graça, não te falte nenhum dos dias da tua vida, enquanto viveres nesta terra. Eu te consagro ao ministério pastoral, em o nome de Jesus. E essa igreja te abençoa. Fiquem de pé, estendam suas mãos, comece a liberar palavras de bênçãos sobre este homem, que embora imperfeito, limitado, tem dito ao Senhor: eis-me aqui. Seja abençoado, em nome de Jesus. Ó Senhor, nessa hora nós
colocamos a vida de Léo diante do Senhor. O Senhor o chamou. O Senhor o separou para um ofício. E nessa hora nós obedecemos a tua voz. Nessa hora nós obedecemos o teu comando. Publicamente fazendo isso, Senhor. Te pedimos que, como foi esse óleo derramado sobre a cabeça dele, que a tua graça e a tua unção sejam sem medidas. Que a tua graça e a tua unção sejam abundantes. E que ele possa exercer o seu ministério de maneira tão graciosa, as suas mãos serem as mãos de Cristo, o seu abraço ser o abraço de Jesus, os seus olhos serem o próprio olhar do Senhor Jesus, e que em todo tempo as pessoas, ao encontrarem com Ele, possam ser impactadas por essa graça derramada sobre a sua vida, que testificará deste chamado e dessa unção que hoje nós fazemos publicamente. Nós os abençoamos. Nós o abençoamos como aquele que é separado pelo Senhor. E nós te agradecemos por poder compartilhar com Ele desse ministério maravilhoso, que é o que diz a tua palavra. Nós o abençoamos em o nome de Jesus. Sentou-se aqui o líder de CEP, Léo. Mas se levanta agora o pastor Léo. Minha pergunta agora foi: o que é que eu faço? O que é que eu falo? Bem-vindo, querido. Assim são os dias do ministério. Amém. Nós cantamos hoje que um trecho, um refrão que fala: se Deus falou, Ele vai cumprir. E há uns 20 anos atrás Ele falou. Era um outro momento, uma outra circunstância, mas por alguns momentos eu também cantei o que a gente cantou hoje. Me dá mais fé para acreditar, para continuar. E Ele cumpriu. Eu fiquei passando várias vezes na cabeça o que era que eu ia falar, como é. Mas, na verdade, na minha mente se passa um filme muito grande, de 20 anos. Muita coisa aconteceu na minha vida ministerial, espiritual. E por mais que muitas vezes eu achasse que estava dando errado, e por mais que muitas vezes eu achasse que alguns problemas e algumas adversidades me tivessem feito duvidar, elas me amadureceram e me trouxeram até aqui. Louvado seja o nome do Senhor. A minha oração é para que eu continue firme, para que o Senhor derrame graça sobre mim, para me capacitar a continuar a avançar. Como a Delmário falou, eu não sou perfeito. Esse óleo que foi derramado em mim simbolicamente não me dá a perfeição. Mas a graça do Senhor que é derramada diariamente em mim me capacita para continuar caminhando. E eu peço ao Senhor dessa graça, para que, apesar de mim, o Senhor flua através de mim. Amém? Muito obrigado pelo carinho de todos. Amo vocês. Eu te entrego esse óleo como marca do seu ministério ungido pelo Espírito Santo. Em nome de Jesus. Tem que ter outro, mais de pertinho, mais de pertinho. Vai. Aê!
E você recebe essa Bíblia, eu sei que você gosta de ver as discussões, a defesa da fé. Então é uma Bíblia apologética, que te leve além nos seus conhecimentos nas Escrituras. Amém? Pode sentar, Léo. A igreja pode sentar. E eu quero ainda fazer um ato profético. Antes de encerrar aqui. Eu vou dizer alguns nomes, eu queria que você ficasse de pé. Lília, me ajuda com nomes, tá? Eu vou começar aqui olhando do começo. Quem eu suspeito que tenha dons pastorais para cuidar de pessoas. Suspeita. Aí a gente vai orar e pedir confirmação ao Senhor, tá? Cris, fique de pé. Suspeita. Caterine, fique de pé. Mona está entregando. Me ajuda aí, Lilian. Cália está aí. Cadê Lilian? Nome. Valdênia. Cici. De pé, Cici. Vitinho. Damião. Cadmiel. Não. Aí tem que perguntar ao Senhor, o mistério é mais para profeta, né? Tá faltando alguém? Não, mas Milton já disse que ele não entende chamado pastoral. Pamela, tá aí? Damião, já chamei, cadê ele? Aqui? Quem mais? Alguém está lembrando aí de alguém que eu estou esquecendo? Carla também não entende. Os dois aí é um casal pastoral profético. Ok, só estou vendo esses aqui agora. Por favor, igreja. Valdênia e Vitinho, fica mais aqui para cá, para a igreja poder estender as mãos sobre vocês. Damião, fica mais aqui. Ou melhor, vem aqui para frente rapidinho. Pronto, venham, porque aí todo mundo vai ver vocês. John, gente! Cadê John? Lucas, Sandrinha! Meu Deus, minha gente! Marília! Vocês têm que me ajudar, gente! Essas pessoas que estão aqui à frente, algumas delas ainda não estão liderando um CEP, mas a maioria está. Algumas já têm confirmação em suas vidas de dons pastorais, que não necessariamente é um chamado pastoral para ser um pastor, mas para atuar cuidando de pessoas. Valéria! Chega, Valéria. Diz que tem Romero também, é? Pastor Léo estava me falando, tem uma suspeita aí. Vem, Romero. Meu Deus, olha isso, minha gente. Quantos Deus está multiplicando. Marcos também. Eu estava olhando para Marcos ali, só disseram Pamela, mas eu acho que é o casal. Chega, Marcos. Gente, talvez nem todos eles venham a se tornar pastores, como o pastor Léo, o pastor Paulo, a pastora Lilian. Mas eles carregam dons pastorais. Alguns entendem o chamado pastoral, como o Cadmiel, como o Vitinho. Alguns entendem esse chamado. Outros a gente vê dons pastorais nele. Caterine, coitado, chegou agora da lua de mel, foi pega ali, ó, totalmente de surpresa, passei completamente com emoção. Mas ela sabe que ela já cuidou muito de vidas e foi bênção em tantas vidas. Então, que a igreja possa estender as mãos para esses homens e mulheres e dizer assim: nós os abençoamos para que vocês fluam nos dons que o Espírito Santo tem derramado sobre vocês. Que vocês tenham a ousadia para dar os passos de fé, para que se cumpra
o propósito de Deus em suas vidas. E assim, vocês alcancem o seu destino profético. Sejam abençoados. Em nome de Jesus. Amém e amém. Uma salva de palmas para esses homens e mulheres também. Amém. Podem sentar. E Vitinho fica. Écila vem. Hoje foi o aniversário de Vitinho. Ontem foi, antes de ontem. Ontem. Hoje é o teu. E o dela foi 3. É porque eu não sei que dia é hoje, gente. Hoje é 5, né? 3. Né? E alguém mais fez aniversário. Ivo, ontem. Aí, ó. 3, 4 e 5. É a Trindade. Mateus, chega, Mateus. Não é o do mês. É quem fez agora, nesses dias aqui. Cadê Ivo? Vem-te embora, Ivo. Gente, tem cara no bolo? Ah. Dá para inventar um cara no bolo? Pasta de dente, o que vocês acham? Não, vamos lá. Pastora Lília, chega aqui orar pelos aniversariantes. E vocês vão orar também. A gente está encerrando o nosso culto. Mas é um culto de festa, é um culto de muita alegria. O dom da vida se renovou aqui. Oh, glória! E depois tu já abençoa. Amém. Então eu queria que vocês ficassem em pé. E começassem aí a erguer as suas mãos, abençoando. Tem muito homem hoje, né? Abençoando esses homens. E essa grande mulher de Deus também, para que o Senhor possa estar dando anos e anos de vida, vida plena, vida abundante, vida de alegria. Pai, em teu nome, nós queremos nesse momento abençoar Ivo Sérgio, Mateus, Maia, Vitor, Écila, com toda sorte de bênçãos, Pai, que já está liberada sobre a vida deles, Pai. Nós trazemos à existência, Senhor, tudo aquilo que o Senhor já tem determinado para a vida deles, Pai, como a paz, que eles vivam na Tua paz, a alegria que independe de circunstância, Pai, mas que eles possam sentir a Tua alegria dia e noite, que eles possam, Senhor, ser prósperos em tudo aquilo que eles fizerem. Pai, em nome de Jesus, abençoando seus estudos, sua profissão, Pai, que eles sejam luz nessa terra, onde quer que eles estejam, eles possam estar incendiando outros, iluminando, levando a Tua palavra através do seu testemunho, que as suas bocas, Pai, sejam bocas Tuas, que eles possam ser mensageiros Teus e com autoridade falar do Teu nome, apregoar a Tua palavra a este mundo que está perdido, que eles sejam ousados em Ti, Pai, e usados como instrumentos aqui nesta terra. É o que nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Então receba a benção. Não, peraí. Vamos fazer assim, eu dou a benção logo. Eu libero a benção. Depois vocês cantam parabéns. Né? Melhor? Pai. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que as doces consolações do Espírito Santo permaneçam com cada um de nós e todo aquele teu povo em toda a face da terra. E a igreja diz: amém. Parabéns a você nessa data querida, que Jesus felicita.
começar o nosso primeiro informativo semanal da nossa comunidade Cristã Zoe. Vem com a gente! Segunda-feira, às 7h30 da noite, começa a nossa nova turma de discipulado fundamental. Você que não fez, já fica ligado e não perde essa oportunidade, tá? Para juntos aprendermos mais do Senhor. Tem algum adolescente aí na Zoe? Também temos o nosso CEP dos adolescentes. Já fica ligado e não perde o CEP, hein? E na terça-feira, vocês já sabem, é dia oficial dos CEPs, onde nós vamos estar reunidos para aprender mais sobre uma nova série sobre a mentalidade sacerdotal. Então, atenção! Se programa porque é super importante a presença de todos. E quinta-feira nós temos o nosso culto profético às 8 horas da noite. Você não pode ficar de fora daquilo que Deus está fazendo e ainda irá fazer em nosso meio. E chegamos no sábado, gente. E nesse dia nós vamos ter um aulão especial para a turma do CFL, no período da manhã e da tarde. E logo em seguida, à noite, eu quero saber se tem Beloved por aí, porque nós vamos estar reunidos a partir das 8 horas para queimarmos juntos por mais e mais de Deus. Então chama um amigo e não perde essa, hein? E no domingo nós temos o nosso culto de celebração às 18 horas para juntos adorarmos aquele que é digno de todo o nosso louvor, de toda a nossa adoração. Até a próxima semana!